Hello, meu povo! Mais um episódio do Papo Nutritivo com Thalita Fernandes. Esse episódio é a continuação do outro episódio que a gente estava falando sobre um tema super mega importante, que é transtornos alimentares. E eu trouxe uma... Trouxe não, né? Ela já estava comigo e ela continuou nesse episódio da gente falando sobre os transtornos alimentares. E é isso. Vamos lá. Porque comer, ele vai lá, ativa, né, seu sistema serotoninérgico, dopaminérgico, que são neurotransmissores que te dão bem-estar. Sim. Então você come, era isso que eu queria nesse momento. Né, tem algumas pessoas. E algumas pessoas acabam fazendo isso ciclicamente, todos os dias, que acaba ativando esse centro sempre, né? Esse centro, quando a gente pensar na via, né, a via do prazer, o circuito da recompensa, o circuito do prazer, ele é ativado todos os dias por vários estímulos, né? Não só pela comida. Eu comprei alguma coisa, gerou uma satisfação, liberou dopamina em determinada área lá do nosso sistema límbico. Eu comi alguma coisa saborosa, eu dei um abraço, né, em alguém que eu gosto muito. Tudo isso aí vai liberando dopamina. Então, não é que é errado a gente liberar dopamina quando a gente come algo saboroso, né? Faz parte também da nossa alimentação ter essa sensação de prazer. Alguns circuitos... Obviamente, quanto mais prazer, mais o reforço, o circuito com aquele determinado alimento, né? Entendi. Aí acaba você reforça tanto que eu acredito que depois te gera uma frustração quando você retira abruptamente. Isso aí. Porque quando a gente, por exemplo, está comendo um pedaço de bolo de chocolate, vamos trazer a polêmica, um pedaço de bolo de chocolate. A gente está visualizando esse bolo de chocolate, sentindo o cheiro, a textura, o sabor. Então, são várias sensações que nós estamos tendo. E quando a gente está tendo essa sensação de prazer por esses vários estímulos, está liberando dopamina numa área chamada núcleo accumbens, que é a nossa sensação de prazer. Quando a gente ver novamente, só de ver uma figura de um bolo de chocolate, ou só de sentir o cheiro, esses sentidos, mesmo de forma isolada, isso vai trazer uma memória para a gente, né? E já vai, de uma forma antecipada, liberar dopamina nessa região. Já é uma antecipação de prazer. E aí, então, se você gera uma antecipação de prazer e depois você não consome, gera uma frustração no seu sistema límbico. Né? E isso aí gera um desconforto. Então, hoje a gente tem vários estímulos, os que a gente chama de dicas alimentares, né? A todo momento nós estamos expostos a dicas alimentares. Então, você trabalhar isso exige muita restrição cognitiva. Você tem o tempo inteiro que ficar, né, se controlando muito. E aí, quando você coloca isso como uma norma, como uma dieta fechada, uma norma rígida de nunca mais comer, isso fica muito pesado até para o nosso sistema de restrição, nosso controle cognitivo. E é por isso que, no longo prazo, esse tipo de restrição muito severa não dá certo, né? Isso. E essa restrição pode te levar a uma compulsão? Pode. Até o ciclo da compulsão, né? A gente conhece aí um ciclo de restrição que gera compulsão, porque, na verdade, a compulsão ela pode ter vários gatilhos, né? Um gatilho emocional, de uma frustração, de um episódio de ansiedade, alguma emoção que a gente chama emoção negativa. Mas a gente sabe que a fome, né? E aí a gente tem, se a gente for falar de uma parte aí mais neurobiológica, a fome ativada aí pelos hormônios do trato gástrico, grelina, por exemplo, né, do estômago, um hormônio aí da fome, ela, além de ativar essa área da homeostasia, da fome homeostática, a fome física, ela aumenta, nesse sistema límbico que nós falamos de prazer, de recompensa, o valor da recompensa. Então, ela aumenta a vontade de continuar comendo. Então, a fome em si, ela pode ativar essa via, né? A fome, que eu digo, a liberação desses hormônios da fome. É tudo muito bem explicado neuroquimicamente, gente. A gente está falando, mas é tudo muito bem explicado. Então, a restrição,
ela já te gera um desconforto nas suas emoções, né? Você fica mal-humorado com fome. Pé da vida. Então, junta isso com um momento de uma emoção negativa, junta a fome com o aumento de um valor da recompensa alimentar. Isso aí pode gerar até a própria restrição, a proibição. O que acontece muito na prática clínica? As pessoas... eu vou no nutricionista amanhã, hoje eu vou me despedir da comida. Verdade. Verdade. E assim, a grande maioria, é igual paciente que vai fazer bariátrica, eles comem bastante, né, achando que nunca mais vai comer aquele alimento na vida. Alguns pacientes também me relatam, eu aproveitei esse final de semana que eu ia vir aqui, e aí comi tudo porque eu ia vir aqui. Parece que nunca mais vai comer na vida. E essa proibição, né, dessa restrição que a gente está falando que pode levar à compulsão, é justamente isso. Se eu não posso comer amanhã, hoje eu vou comer tudo. Então, se só hoje que eu vou me permitir comer um bombom, então talvez eu coma a caixa de bombom inteira, porque amanhã eu não posso comer nenhum. Sim. Então, existe aquele 8 ou 80, né? Aquela de não conseguir chegar num caminho do meio. E a restrição geralmente favorece, sim, os episódios de compulsão. Sim. E esses transtornos estão cada vez maiores, né, gente? Então, a gente tem que sempre procurar um profissional e, claro, um profissional que você se encaixe. Porque, muitas vezes, retirando muitas coisas, muitos alimentos da dieta, isso pode te levar aos transtornos, não é verdade? Então, assim, o que eu venho hoje trazendo alguns profissionais aqui, nutricionistas, médicos, todos, a gente está sempre pensando igual, né? A gente tem que ensinar as pessoas hoje a terem uma boa relação com a comida, a ter um pouco mais de paciência em relação aos objetivos que precisam chegar, né? Você demorou 20 anos, você engordou. Não vai ser em 2 meses que você vai conseguir diminuir esse peso. Então, assim, tudo a gente consegue, sim. Consegue, não consegue colocar um docinho ali que a pessoa gosta? Ou um vinho que a pessoa gosta? Consegue. Você falou de emagrecer em 2 meses, né? A gente chama daquele peso da foto, né? Foto. A foto quer emagrecer para foto da formatura, para foto do casamento. E aí a gente tem depois todos os efeitos do pós-foto, né? Do pós-emagrecimento rápido, que E esse é o grande problema, que às vezes vai no profissional, porque quer, o profissional vai e faz, emagrece em 2 meses por conta da medicação, né? Medicação tem que ser feita para pacientes obesos, sim, né? Obesidade é doença e a gente precisa tratar, não é uma doença, não estou falando, nossa, incapacitado, não é isso. Mas a obesidade é uma doença que precisa ser tratada e a gente entra com a medicação, que é preciso. Mas hoje eu vejo que as pessoas estão usando a medicação de forma muito incorreta. E aí, quando vai passar para a pessoa que realmente precisa, não faz isso, porque, olha, eu engordei tudo de novo. Será que a culpa foi da medicação ou foi da questão do contexto ali? Usou a medicação, fez a foto para o casamento e depois largou tudo. Óbvio que vai voltar a comer novamente, né? A medicação, ela altera receptores, altera algumas vias a nível neuroquímico da fome, só que ela não altera comportamento. E o que a gente precisa, tem um livro, acho que é a Psiquiatria do Estilo de Vida, que eles falam sobre o MEV, Medicina do Estilo de Vida. Porque as pessoas têm que mudar o comportamento. Então, se eu não consigo mudar um comportamento sozinha, eu preciso mudar um comportamento com uma equipe multidisciplinar. Eu preciso de uma nutricionista ou nutrólogo, eu preciso de um psiquiatra ou psicólogo, ou tudo junto. A gente precisa hoje criar as equipes multidisciplinar, né? Principalmente porque eu vejo que a saúde mental está cada vez ladeira abaixo. E quando a gente fala em emagrecimento, né, são pilares do emagrecimento, que aí entra a alimentação como um pilar, entra a atividade física, entra a regulação hormonal, que aí precisa do médico também olhando essa parte hormonal, como é que está, né, esse metabolismo do indivíduo. Entra aí também a parte psicológica, então talvez precise sim de uma psicoterapia no processo. Sim, o sono. Hoje a gente fala muito sobre o intestino, né? Hoje o intestino está sendo estudado assim, né? Muitos também neurotransmissores, né? Que te dão bem-estar, que estão aqui, né? Que estão sendo sintetizados no intestino, né? A gente tem uma via hoje que é intestino-cérebro, né?
Tem essa relação, né, da serotonina, a maioria da serotonina que a gente produz, que é um neurotransmissor do bem-estar, a maioria é produzida no intestino. E, de alguma forma, né, apesar de não ter uma convicção que essa serotonina produzida no intestino, ela atravessa a barreira hematoencefálica para poder sensibilizar no nosso sistema nervoso central, existe uma relação, já uma associação de uma maior produção dessa serotonina intestinal com uma maior ativação dessa serotonina e o maior também, não só em quantidade de serotonina, né? Mas também na qualidade dos receptores também dessa serotonina. Então, a gente tenta enxergar a saúde de uma forma sempre ampla. Isso aí. É por isso que não vale a pena o emagrecimento a todo custo, né? Não vale a pena... levando, vamos dizer assim, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Porque muitas vezes o paciente com transtorno alimentar chega e fala, mas meus exames estão todos ótimos. Mas o convívio social está péssimo, o psicológico está abalado, já não tem uma boa relação familiar com a evitação, com os transtornos que tem com a comida, né? Então, quando a gente pensa em saúde, é no geral. É como você falou, desde a parte clínica, considerando um intestino, mas também considerando as outras coisas, né? O psicossocial também. Verdade. A gente falou, então, sobre alguns transtornos alimentares. Poderia ficar falando aqui o resto da vida, né? Porque o tema é amplo e o bate-papo tá bom. Agora, para a gente terminar, me fala só um pouquinho sobre TARI. O TARI é um transtorno alimentar restritivo evitativo. Né? É uma restrição, uma evitação da comida que não tem a ver, como na anorexia, com uma questão de imagem corporal, como uma necessidade de emagrecimento. Essa evitação é uma repulsa mesmo pelo alimento. Um nojo, um sentimento de nojo, né? Uma aversão à comida. Então, o indivíduo com TARI acaba ficando onde ele se sente confortável com um pequeno grupo de alimentos. A restrição muito grande, sem envolver imagem corporal. É a restrição por uma preferência mesmo. Então, muitas vezes pode levar a prejuízos clínicos, porque existe vamos supor, tem pacientes com TARI que só comem 10 itens. Às vezes só coisas amarelas, né? Às vezes só coisas amarelas, só coisa com determinada textura, não come nada crocante, ou às vezes não come nada pastoso. Vai depender muito do paciente. Até, muitas vezes também essa restrição, essa seletividade muito aumentada, que a gente pode chamar aí, né? Uma seletividade muito exacerbada dentro do TARI, a gente consegue ver aí também numa proximidade aí, uma característica que já é uma característica do autismo. Autista, isso. Né? O paciente autista, ele já ainda tem uma discussão se é uma associação de TARI com autismo ou se o próprio TARI já é um critério diagnóstico do autismo, né? Já faz parte do autismo. E aí, então, a gente tenta trabalhar com a inclusão de uma forma de dessensibilizar. Eu acho que quando a gente vê um paciente com TARI, a gente tem que entender assim, se colocasse uma barata aqui agora para você comer, você iria ficar com total aversão. Sim. Talvez o mesmo sentimento de um paciente com TARI ao olhar uma batata, por exemplo. Né? A mesma aversão, o mesmo nojo. Então, tem que ter uma dessensibilização visual, de textura, de toque, de cheiro com a comida. E é um trabalho lento. E o TARI é um dos transtornos alimentares que ainda tem poucos estudos, poucas publicações sobre ele. Eu acho que estão falando... por agora, né? Sim. Falando mais sobre. Até o próprio Ambulim, né? Que lá o Ambulatório de Transtornos Alimentares lá da USP, que é referência na América Latina, abriu um ambulatório de TARI e abriu agora em 2020, antes da pandemia. Né? Ia ser o primeiro grupo de TARI que eles iriam trabalhar. Eles já trabalham com transtorno compulsão alimentar, anorexia, bulimia, né? Há anos. E o TARI entrou agora. Então... ainda é recente. Eu imagino como deve ser a dor de uma mãe
com uma criança autista, com TARI, tendo que, imagina, só comer coisas amarelas. Porque, querendo ou não, é como você falou, né? A gente já tem o ato de dar a comida como um ato de amor, um ato de afeto. Aí você toma, não quero. Não quer. Deve ser, assim, um trabalho de formiguinha. Sim. Não só o autista, né? Tem pacientes não autistas que têm TARI também. Né? Mas eu acho que esse paciente foi diagnosticado com um grau de autismo já na vida adulta. Ele me falou que ele não passa por sessões de verduras e frutas. Nunca. De tamanha aversão. Nunca. E, tipo, ele achava que a mãe dele que forçava e tal, que não sei o quê, e a mãe dele, esse que o outro, e depois na vida adulta ele descobriu. E aí ele nunca passa. Ele fala que é uma aversão tão grande que ele não consegue nem olhar. Falava, caramba. E existe uma diferença, né? Do TARI para uma seletividade. A seletividade também normal, né? Que não restringe tanto, não evita tanto, mas que já prejudica, já chega a prejudicar, está aumentando cada vez mais, né? Não só em crianças, mas também em adultos. Adultos com seletividade, adultos que falam, eu tenho um paladar infantil. Daí não é um paladar infantil, é um paladar disfuncional, né? Porque não é a criança que tem, né, essa questão de não pode comer, né, rejeitar a comida, né? E preferir industrializados, ultraprocessados, enfim. Isso não é paladar infantil, preferência por ultraprocessados. Mas existem adultos também que têm essa seletividade, que não chega a ser um TARI, né? Tanto adulto quanto criança, mas já tem uma seletividade muito grande. Entendi. Então, se a gente for diferenciar, existem adultos que têm uma seletividade para alguns alimentos, tipo, eu não gosto de coisas muito crocantes, né? Tem uma seletividade, nunca vou comer alguma coisa crocante. Mas tem também uma falta de exposição dos pais, então, na infância, né? Tem uma falta de exposição dos pais na infância. Eu acho que hoje, quando eu converso com os pais, né? Eu gosto muito de falar sobre a criança, ela aprende por uma associação, primeiro. Então, se não tiver em casa, se os pais também não consumirem, a criança não vai aprender a consumir. Sim, com certeza. Então, além da associação, também tem a frequência, né? Porque muitas vezes os pais também validam esse comportamento da criança. Já fala assim, ele não come nenhum verdinho e já não coloca mais nada verde no prato da criança. A partir daquele momento, a criança já virou o rei do prato dela. Sim. Então, ela que escolhe. Então, ali não se coloca mais nada que seja da cor verde. Então, a criança não vai ter essa exposição a vários sabores relacionados à cor verde. Né? Então, às vezes, a criança teve, e tudo bem, uma aversão à couve no início, e aí associa essa cor da couve verde com todos os outros vegetais verdes e não prova nenhum. Né? E os pais precisam insistir em relação a isso, principalmente numa exposição visual, de continuar mantendo essa comida no prato da criança. Mesmo que no início ela não queira, porque eles vão estar, pelo menos, expondo visualmente. É mais um sentido que está sendo ali explorado. O cheiro desse alimento está ali em contato com a criança também. E também falar das memórias associativas num sentido de quantos momentos bons estão sendo criados com as crianças junto com esses alimentos. Né? Quantas vezes está sendo levada essa criança na feira ou chamando para a cozinha para terem momentos agradáveis com esses alimentos? Ou esses alimentos só fazem parte dos momentos desagradáveis da criança, que é aquele momento onde a mãe quer obrigar e a criança come forçado e não sei o quê, e vai brigando com a criança, né? Porque a gente tem uma questão que geralmente, por exemplo, eu vou levar uma criança no shopping para passear e tal e tomar um sorvete. É uma memória associativa boa. Eu fui no cinema, eu tomei um sorvete. Não que eu esteja falando mal do sorvete, mas quando é que esses alimentos entram como uma memória associativa boa também na construção, né, dessa memória com a comida, em relação à afetividade, a momentos afetivos, a momentos em família?
né? Então, geralmente, esses momentos em família entram mais alimentos ultraprocessados, outros tipos de alimento, e os alimentos mais in natura, eles ficam para momentos considerados ruins. Obrigatórios, né? Que obrigam a criança a comer. As famílias, né, nesse corre-corre, acabaram que perderam essa questão de sentar à mesa, vamos comer, come aqui, esse aqui é o brócolis, vamos comer. Ah, eu não gosto assim, vamos fazer uma torta, né, de brócolis, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tem mais isso. Tanto que as pessoas estão sempre na correria, vão pedir o que à noite? Um iFood. Aí vai dar um iFood para ela, para o pai e para a criança. E comer cada um no seu quarto, vendo o seu aqui, ó, notebook, vendo a sua tela, seja lá o que for a tela. Verdade. Eu falo que meu marido, ele tem... eu acho que ele ama a gente, o amor dele é cozinhar. Então, assim, e minha filha gosta de cozinhar. Então, assim, esse momento, né, de estar ali na cozinha é muito bom. É prazeroso também. E é ali que a gente consegue, vamos comer um brócolis? Vamos comer uma cenourinha? Ai, mas meu filho de 6 anos, né, ele mudou o paladar, né? Meio que ele vê os colegas comendo outras coisas e aí meio que associa, tipo, por que eu não como isso também, né? E aí começa, mas eu não gosto, vamos provar então? Aí mistura, não sei o que, aí ele acaba comendo. Mas as famílias, infelizmente, foram perdendo isso. Obviamente, gente, eu não faço isso todos os dias, tá? Porque eu também, minha vida é corrida. É só assim, são momentos, né? Que a gente senta, conversa, mostra. Obviamente, eu tenho funcionária, ela vai botando, isso aqui é cenoura, vamos embora comer a cenoura, bota lá, né? Se não comer, mesmo assim, vai estar exposto. As pessoas não têm mais paciência para fazer isso. A comensalidade, né? Comer em conjunto, em família, a importância de comer em família. Como você falou, não é algo que dá para fazer em todas as refeições, nem todos os dias, mas quando possível a gente tem que exercer. E uma coisa que você falou que eu achei interessante foi, cenoura assim eu não gosto, mas eu misturo exatamente isso. Porque não existe só uma forma de comer cenoura. Então, às vezes, né, a criança ou até o adulto não gosta de uma cenoura só cozida, mas vai gostar misturado num arroz, uma cenoura ralada, num ensopado junto com uma carne, um soufflé de cenoura, uma farofa de cenoura. Quantas coisas tem aí que a gente pode fazer com a cenoura, né? E aí, então, faz parte também de minimizar essa seletividade as várias formas de possibilidade de preparo que tem com essa verdura. E aí a pessoa ou a criança vai identificar ali o que ela mais tem paladar. E tudo bem ela não ter paladar para todos os tipos de preparo. Se a gente for parar para pensar, a gente não gosta de todo tipo de preparo, de todos os tipos de comida, com né? certeza. Com certeza. E é isso, gente. Normalmente eu faço mexido quando eu tô com pressa. Aí eu pego o ovo, cenoura, pico o brócolis, o resto, faço aquele mexido com melhor arroz. Coisa. Toma, bora comer. E aí dá um prato colorido e as crianças comem. Não necessariamente eu faço um prato de chefe, né? A gente não tem tempo de fazer prato de chefe. Exatamente. Mas pelo menos você vai ter uma cenoura ali, tem o brócolis ali, tem isso aqui, eles estão comendo. Ou faço uma sopa, jogo tudo dentro, o restante e bora comer. Ai, gente, é isso. Vamos parar por aqui, né? Senão a gente vai continuar até mais de 1 hora aí de episódio. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi muito enriquecedor mesmo, tá? Obrigada. Muito agradável. E é isso, gente. Vamos lá, curte, compartilhe, tá? Continue aí. E tamo aqui, tamo junto pro próximo episódio. Tchau, tchau, gente.